Para nos aterrorizar, nossos agressores unicelulares podem recorrer a aliados poderosos. Os mosquitos são suas divisões voadoras. O rato, rápido e astuto, é seu portador pessoal, cheio de pulgas ágeis. Os piolhos, com suas garras tenazes, são os veículos blindados da infecção. Nosso conhecido Hieronymus Frascatorius, de Verona, foi o primeiro a reconhecer o tifo exantemático, a febre pintada, súbita, devastadora, com uma erupção vermelha e um índice de morte de 20%. O americano Howard Taylor Hickes, 1817-1910, descobriu que era causado por um dos organismos semelhantes aos vírus que só existem no interior das células vivas e que foram denominados rickettsias, em sua honra, muito justamente porque ele morreu de tifo exantemático na cidade do México, no mesmo ano da sua descoberta. A Rickettsia prowazekii é o organismo específico causador do tifo. E Stanisław Joseph Matthias von Prowazekii, 1875-1915, de Hamburgo, morreu dessa doença também. Os micróbios são sugados do homem infectado pelo piolho, que salta para outro hospedeiro humano e deposita suas fezes infectadas na pele e o homem começa a coçar desesperadamente o local. O pobre piolho fica vermelho e morre também. Ah, onde vais, pequeno rastejante? Tua imprudência te protege muito pouco, escreveu Robert Burns em A um piolho com sua habitual e profunda simpatia por todas as pequenas criaturas, com gratidão por seu exemplo e, para o inglês, com sua incapacidade de compreender. O que traz o piolho? Traz tifo. Guerra, seres humanos vivendo em promiscuidade, sujeira, falta de água e material de limpeza, falta de uma camisa limpa para vestir. Como febre das prisões no século XVI, os piolhos mataram a metade dos prisioneiros e esportivamente liquidaram os juízes, saltando para suas cadeiras. Na prisão de Old Bailey, em 1750, executaram 3 juízes, o prefeito de Londres e 8 jurados. Deve ter havido muita risada na prisão de Newgate. Em 430 a.C., o tifo em Atenas complicou a guerra do Peloponeso e matou Péricles. Pode ter sido a peste ou a varíola, não podemos confiar no diagnóstico de Tucídides. Na Antioquia, em 1098, o tifo e a desinteria dizimaram os cruzados, homens e cavalos. O medo generalizado da infecção fez maravilhas para o índice de conversão ao cristianismo, especialmente porque o único recurso da saúde pública era o exorcismo. Durante a Guerra dos 30 Anos, os dois lados posicionaram-se para a Batalha de Nuremberg, em 1632, mas o tifo matou tantos antes de começar a luta que tiveram de desistir. O tifo atormentou os cavaleiros do rei Charles, em Oxford, e em 1741 capturou Praga para Luís XV. Com o general Inverno e sua tenente, a disenteria, o tifo conseguiu a retirada dos franceses de Moscou. Foi a disenteria que acabou com o cerco de Bagdá em 1439 e o de Metz em 1553, e o vitorioso de Agincourt morreu do fluxo sanguíneo em Vincennes em 31 de agosto de 1422. Lenin perdeu 3 milhões de novos camaradas com tifo em 1918 a 22. O tifo reforçou as selvagerias da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, nos acampamentos de refugiados e nos postos do exército. Embora os aliados tenham derrotado o piolho antes dos nazistas,
acabando com a epidemia em Nápoles, em 1944, usando o DDT, um inseticida que hoje faz eriçar os cabelos dos verdes como talos de centeio. Uma epidemia de tifo entre os tecelões da Alta Silésia, em 1848, foi investigada para os prussianos por Rudolf Virchow, 1821-1902, do Charité Hospital de Berlim. Seu relatório denunciava tão detalhadamente as condições higiênicas e de vida em geral dos habitantes do local e propunha com tanta clareza o estado generoso como único remédio que os prussianos o despediram. Ele foi eleito para o Reichstag, tendo como opositor Bismarck. Organizou o serviço de ambulâncias da Guerra Franco-Prussiana e fez dos esgotos de Berlim motivo de inveja de toda a Europa. Esse pequeno professor, fanfarrão e vigoroso, tornou-se um proeminente médico europeu, o que primeiro descreveu a leucemia e era especialista em embólia pulmonar, lúpus da face, gota, tatuagem e arqueologia de Troia. Ele criou a frase Omnis cellulae cellula. Nenhuma doença cria as próprias células. Todas são células comuns do corpo humano, mas alteradas pela doença. Ninguém havia pensado nisso antes. Quando Jean-Louis Armand de Quatrefages, 1810 a 92, do Museu de História Natural de Paris, escreveu um panfleto qualificando os prussianos como um bando de mongóis bárbaros, eles acabavam de bombardear seu museu. Virchow, com fúria solente, lembrou a cor do cabelo e o formato dos olhos dos 6 milhões de escolares alemães. Seu 80º aniversário foi declarado feriado nacional. Portanto, no fim, os prussianos o amaram.